Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Central Multicast, essa fábrica de entretenimento e informação. Meu nome é Eduardo Schumacher, sou advogado empreendedor, este é o meu podcast, Plano de Negócios, e hoje, com muita honra, recebo aqui uma pessoa que eu conheci através do meio profissional e se tornou uma grande amiga, uma grande conselheira quando eu tenho alguma dúvida na área de registros públicos, na área de inventários, na área de testamentos, na área de sucessão como um todo. É a Patrícia Presser, que eu estou recebendo aqui com muito carinho e muito prazer. A Patrícia foi tabeliã adjunto do 10º tabelionato por muitos anos e agora ela está empreendendo na área de cursos e concursos. Sejam muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Eduardo. Um prazer imenso estar aqui. Hoje estava tentando lembrar quantos anos a gente se conhece, não dá nem para colocar na palma da mão, é melhor a gente deixar assim, né? Verdade, verdade. Pô, eu tenho 26 anos de advocacia, né? Então, assim, desde lá, vamos dizer assim, dos últimos 15 anos, eu acho que eu trabalhei contigo lá. Acho que sim. Se não foi, eu acho que foi uns 15 anos, os últimos 15 anos aí que eu trabalhei com o teu tabelionato, lá com o teu pai, com o Presser. E sempre fui muito bem atendido, vocês tiveram muita, assim, vocês eram um tabelionato e eu acho que o 10º, ele herdou isso de vocês. É um tabelionato, assim, não digo que não é um tabelionato convencional, mas é um tabelionato que a gente consegue ir lá conversar, é um tabelionato que entende as dificuldades, às vezes não é tudo preto no branco, como às vezes muitas vezes a gente tem dificuldade, assim, vocês tinham essa formação, eu vou dizer assim. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu queria saber um pouquinho para os nossos espectadores aqui saber quem é a Patrícia Presser, como é que ela começou na vida, formada em Direito. Então, eu queria um pouquinho da tua trajetória profissional, Patrícia, para nós. Legal, Eduardo. Então, sou Patrícia Presser. Eu fui tabeliã substituta por mais de 20 anos do 10º tabelionato de notas aqui de Porto Alegre. E comecei no direito no ano de 2004, mas já trabalhava há 5 anos no cartório. Então, primeiro comecei a trabalhar e depois fui para o direito. Em 2019, a gente saiu da serventia e eu já estava trabalhando com concurso de cartório, né? Então, já ensinava pessoas a fazerem ali as escrituras públicas, que é a segunda fase do concurso, é uma das fases mais difíceis do concurso todo, e, consequentemente, estava aí ensinando os colegas que queriam entrar para as serventias. No final de 2019, eu tirei a minha OAB, né? Peguei ali a famosa vermelhinha, que todo mundo sofre na prova da OAB, eu já tinha feito a prova, e acabei, então, começando a advogar. E no início de 2020, a gente teve a pandemia. 2019, isso? Começou. 2019, outubro de 19, no Dia das Bruxas Porque de até ali 2020. tu não podia advogado, só era bacharel, bacharel, Isso, né? exatamente. Quando você trabalha no cartório, você é impedido de ter aí a carteira da OAB. Eu sei que alguns estados acabam fornecendo, mas aqui no Rio Grande do Sul é considerado incompatibilidade. E aí eu tinha a prova da OAB, mas não tinha nunca feito a inscrição, né? Certo. E aí em 2019, então, agosto fiz a inscrição, em outubro peguei a carteira e comecei a advogar. Mas a gente viu aí, em janeiro de 2020, mais precisamente em março, a gente entrou na pandemia e os concursos todos pararam por um prazo indeterminado, né? Os alunos todos muito chateados, parando de estudar para concurso. Pô, nessa época devia ter gente que fazia 5 anos que já estava estudando. A gente sabe o quão difícil é para passar num concurso, ainda mais para um registro público, né? Que eu acho que é o concurso mais disputado que tem, né? Eu acho que é. Até pela questão do pagamento, né? Você pode ter aí um cartório de mais de 2 milhões de faturamento mês, mas também tem os cartórios deficitários. Então, é um concurso muito competitivo para estar nos primeiros lugares, porque estar em primeiro ou em último faz 100% de diferença. Então, o pessoal estuda muitos anos, né? A média para quem passa no cartório dos seus sonhos é uma média aí de 10 anos estudando e 10 fazendo anos. concursos, 10 anos, porque os concursos são demorados. Eu brinco, né? A gente estuda para ir para o extrajudicial, mas é o concurso que mais tem judicialização, porque afinal, meio ponto, na verdade, 1/10 de ponto faz uma diferença muito grande na classificação. Então, há muita discussão judicial nos concursos e os concursos param e ficam anos parados em discussões judiciais. Então, a gente tem aí uma média de 5 anos para iniciar e finalizar um concurso.
Eu sei. Sabe que a minha cunhada, ela tomou posse como juíza de direito. E ela aconteceu isso. Ela passou, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018. Eu não me lembro bem o ano. Mas ficou judicializado, não por ela, mas Por pela outras banca, pessoas. por outras pessoas, desde aquela época. E só agora, esse ano, que ela tomou posse. E isso é para juiz, imagina para cartório. Imagina para cartório. Tem o concurso aqui do Rio Grande do Sul de 2003, que ainda tem discussão sobre quem fica em qual classificação e escolhe a serventia. A gente está falando de 20 anos. 20 anos a pessoa esperando lá. Já assumiu, mas aí agora tem as remoções, então acaba tendo que sair alguém que estava naquele cartório, tem que ir para outro por conta da reclassificação. É uma muvuca. Bah, isso é um universo próprio, né? E é por isso que eu quis te trazer aqui para os nossos espectadores conhecer um pouco desse universo, tanto da parte de cartorária, quanto da parte de registros públicos, quanto da parte de concursos, porque a gente não tem noção do que movimenta isso aí. É um mercado, né, hoje em dia, né, de concursos, né? É, com certeza. Na verdade, o mercado de concursos ele já movimenta, né, cursos há muitos anos. No entanto, acho que de 2015 para cá, o movimento do concurso de cartório passou a ser muito grande, né? Ele teve uma visibilidade em função da remuneração e, consequentemente, passou a ter aí um boom de cursinhos preparatórios para concurso. Quando eu comecei a fazer concurso, o primeiro que eu fiz, eu acabei não estudando, foi 2013 e terminou em 2017. Só para tu entender, ele começou em 2013 e terminou em 2017. E em 2013 não tinha cursinho, tinha um só. Um só. Para concurso de cartório. E a partir dali começou a ter, então, essa movimentação aí de concurso. Eu brinco, tem uma grande amiga minha que é tabeliã e registradora em Minas, eu acho, ou São Paulo. Não sei exatamente onde ela é. E a gente brinca que tem o concurso antes e depois da Marta, que é a Marta Eudebs. A Marta, ela criou vademecums e livros específicos para concurso de cartório e a partir dela, então, houve essa fomentação aí do concurso. Na minha época, em 2013, quando eu fiz esse primeiro concurso, tinha um livro, que era do Ricardo Dipp, que era uma compilação, era um mini vademecum. Hoje a gente tem legislação comentada, a gente tem diversas coleções de cartório, provavelmente você conhece alguma das coleções, mas hoje a gente tem muito material e, consequentemente, a gente tem provas cada vez mais difíceis. A prova do concurso de cartório de São Paulo é o mais difícil do Brasil, inclusive com notas superiores à da magistratura. Nossa, eu vejo que tem muitos magistrados, né, inclusive, que vêm para tentar fazer o concurso, né, exatamente pelo aquilo que tu falou, que tem, se conseguir ficar bem qualificado, pega um cartório aí que fatura 2 milhões por mês, pô, é algo assim para que não se compara aos ganhos que esse magistrado vai ter dentro da magistratura em si, né? Com certeza, e tem a questão da aposentadoria compulsória, né, que nos cartórios não tem. Então, você tem aí uma visão, tem muitos juízes que estão chegando no momento da aposentadoria e começam a estudar para cartório para receber a aposentadoria da magistratura e começar a ganhar uma nova fonte de renda, que é muito rentável. Então, a gente tem aí grandes competidores, como eu digo, que são, sim, juízes e que dificilmente vão largar a magistratura por algo que vai receber, eu diria que 1/3 a mais do que eles recebem. Então, eles fazem uma análise bem minuciosa mesmo na hora de entrar numa serventia. Entendi. E eu não sabia que não tinha aposentadoria compulsória para tabelionatos. Então, eles podem ficar até eternamente, até morrer. Vamos falar assim. Exatamente. Na verdade, a gente tem algumas formas, né, de finalização ali da serventia. Uma é a morte, a outra é a incapacidade, né? Claro. Então, nós tivemos aqui em Porto Alegre alguns casos de incapacidade, outros que tentaram mostrar uma incapacidade não existente, mas isso acontece no Brasil inteiro. Então, a pessoa, quando tem ali algum tipo de senilidade e que começa a haver reclamação por falta da gestão da serventia, possivelmente a corregedoria vai instaurar um processo administrativo e vai analisar a possibilidade de manutenção daquela pessoa ou não, né? A gente tem o doutor Oli Faquin, que faleceu à frente do registro da 4ª Zona e ele tinha uma lucidez imensa, apesar de ter mais de 80 anos.
Então, ele tinha uma grande lucidez, tinha problemas, tinha ali toda uma questão de diabetes, enfim, mas ele tinha a lucidez dele 100%, inclusive trabalhava diariamente. Ou seja, com mais de 80 anos, ele estava ainda trabalhando e recebendo, né, o valor ali da serventia como um todo. Grande Olifaquim. Grande gremista. É verdade. Grande gremista. Mas voltando ao assunto, eu queria saber um pouquinho mais da Patrícia. Daí tu estava contando que 2020, desculpa, veio a pandemia e aí se suspendeu-se todos os concursos, começou a ter, de certo, o pessoal, e agora, é agora? E aí que entrou a Patrícia para fazer algum curso, alguma coisa assim? Como é que foi? Perfeito. O que aconteceu? Em fevereiro de 2019, eu comecei a fazer postagens no Instagram para concurso de cartório. No entanto, o conteúdo ele é conteúdo de registros públicos, né? Então, eu fazia conteúdo de registros públicos e eu comecei a ver muitos advogados que, inclusive, por exemplo, tu que entra aí, né, faz a parte consultiva comigo, eu comecei a ver muitos advogados me chamando no direct e me pedindo ajuda nos comentários dos posts, fazendo perguntas específicas sobre cartório e como eles poderiam resolver isso junto ao cartório que eles estavam atuando. E eu falei, opa, eu tenho que começar a pensar, a falar para advogados, porque, de fato, era o que eu fazia no cartório, né? Assim como tu, eu tive diversos clientes, advogados, que, no anseio de poder resolver algo fora do judiciário, perguntavam para mim, como substituta, se existia um meio possível dentro do cartório. E eu sempre encontrando ali alternativas para se resolver a situação sem ter que judicializar. Aí eu vi essa possibilidade, esse nicho de mercado, né, dentro da advocacia e que muito advogado não enxerga. E eu escuto até hoje, tá, Eduardo, que eu não sou advogada porque advogado extrajudicial não é advogado. Não acredito nisso. Eu escuto até hoje essa chacota de colegas e eu digo, tudo bem, ganhando o que eu tô ganhando, pode me chamar do que tu quiser. Eu brinco, pode chamar até de meu iaiá, meu ioiô, não preciso ser advogada. Contanto que eu continue recebendo o que eu recebo nos meus atendimentos, tá ótimo. Eu faço essa brincadeira de volta, né? Porque, afinal, há essa desvalorização fora do judiciário. E eu vou te falar uma coisa, eu sou um advogado litigador nato, assim, né? Então, assim, para mim, até o que eu vou falar vai contra a minha própria natureza, mas se tu puderes fugir do judiciário, esse é o advogado inteligente. Porque eu sempre falo pro meu cliente, no momento que tu vai pro judiciário, tem vezes que tu não tem como escapar de entregar pro juiz decidir, mas ele tá decidindo a tua vida, né? Perfeito. Né? Tu tá dando para um terceiro que tu não sabe como ele se formou, tu não sabe de onde ele vem, tu não sabe qual é a natureza dele, tu não sabe se naquele dia ele brigou com a mulher ou a mulher brigou com o homem, enfim, sem levar em consideração o gênero, mas tu não sabe quais são as dificuldades e quais são os traumas dele. E essa pessoa muitas vezes decide a tua vida, Com sabe? certeza. Principalmente na área de família, eu vejo isso que é muito perigoso, sabe? Sabe que eu tenho uma... Eu trabalhei muito a parte de direito de família na questão de constelação familiar e advocacia humanizada. E num dos relatos, um juiz da Bahia trouxe justamente isso. Há um juiz que ele se deu conta dentro de uma formação que ele sempre julgava muito severamente a mulher, porque ele em casa teve uma mãe que abandonou o lar. Então, quando ele fazia as decisões, ele sempre prevalecia o homem. E ele se deu conta disso dentro de um treinamento de conhecimento pessoal. Imagine que tu tem isso na tua vida sempre. Porque todo juiz vai ter alguma forma de crenças e de criação que ele teve e que, por mais que a gente diga que a justiça é imparcial, isso não é verdade. Não. Porque isso é inconsciente, não é algo... Isso é uma utopia. E na verdade não é algo que o juiz está pensando, eu estou fazendo isso porque a mulher... Não, ele está dentro do inconsciente dele reproduzindo aquilo que ele sofreu. Então, quando a gente diz que trazer a advocacia para fora do judiciário, eu estou dando a autonomia e o protagonismo da solução da situação, não só para o cliente, mas para o advogado. O advogado que escuta muito mais o cliente do que o próprio juiz. O juiz não escuta o cliente. Então, nesse ponto, que eu digo que o extrajudicial ele é muito melhor. E a gente brinca que a gente quer ser o Harvey Specter dos suits, mas, na verdade, ninguém está disposto a fazer o tipo de negociação que ele faz. No Brasil, a gente não tem aquele tipo de negociação. Ele vai a todo custo evitar o judiciário. E aqui é o inverso. Aqui tu começa a falar um problema, já vem na nossa mente qual é a ação que eu posso produzir para ganhar a situação do cliente. E eu penso assim, tamanha é a forma como a gente aprende na faculdade, eu tenho esse pensamento. Volta e meia acontece alguma situação, eu falei, dá uma ação de dano moral.
Eu não estou pensando em resolver o problema, eu estou pensando em ganhar dinheiro, em lucrar em cima de um problema. E esse é o nosso ponto na advocacia aqui no Brasil. Para mim, o judiciário ele serve muito mais como um instrumento de meio do que de fim. Quando eu tento ir para o judiciário, eu não penso no fim da ação. Claro, isso estou falando assim de uma forma genérica, né? Porque cada caso é um caso. Mas se tu puderes usar o judiciário apenas como um instrumento, daí o judiciário ele é muito útil, sabe? Não como fim. Talvez para te buscar uma posição melhor numa mesa de negociação, Sim, uma barganha, liminar, né? Exatamente. Mas isso que tu fala é muito verdade. Quando a gente senta, inclusive, para negociar com um colega ou conversar com um cliente, a gente começa, não, aqui tu tem ação tal, essa ação tu pode conseguir assim, assado. Bom, eu acho que aqui vai demorar 3, 4 anos, então acho que bota esse preço no negócio, faz um desconto, vamos para um acordo assim, assim, assado. Então, o judiciário, a gente já pensa nele mesmo. A gente não tem uma outra forma de pensar, porque a gente foi ensinado assim, né? A gente foi, entre aspas, adestrado nesse ponto, né, Patrícia? Perfeito. Esse é um ponto bem interessante. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, os professores falavam lá os tipos de ações que poderiam ocasionar aquela situação. E eu falava, mas tchê, é só fazer uma escritura pública de transação. E eu olhava e eu não entendia, entrava em desespero com aquela sustentação do processo. E eu dizia, mas que burrice, desculpa a palavra, mas Sim, né? não, é isso aí mesmo. Não é possível que as pessoas estão ainda pensando no litígio. Então, isso para mim é muito interessante, porque eu sempre fui imparcial, né? Dentro da serventia, a gente tem que ser imparcial. A gente tem que mostrar os prós e os contras, mas a gente nunca decide. Então, também é muito bom estar nessa posição imparcial, no sentido de que eu trago todos os problemas de todos os lados. Digo, agora resolve, advogado. É isso aí. Sabe que o Demóstenes, né? O Demóstenes, que foi meu sócio, né? E quem, sim, foi meu professor, meu Tio sócio, o famoso tio Demo, que Deus o tenha. Muitas saudades. E tu sabes que o nosso escritório tem uma veia muito forte na área de recuperação judicial, de reestruturação de empresas e falências. Na época do tio Demo, não havia ainda recuperação judicial, havia só a concordata preventiva. Concordata preventiva era uma moratória que tu pedia para o judiciário, ó, eu quero pagar todas as minhas dívidas em 2 anos, então no primeiro ano tu pagava 60% e no segundo ano tu pagava 40% das dívidas. Era muito engessado, tu não tinha maleabilidade, como hoje em dia a lei de recuperação judicial nos dá. A lei de recuperação judicial, ela mostra vários caminhos, tu tem várias alternativas, vários planos de recuperação judicial. E aí, na época, como não tinha, e o Demo tinha uma empresa que estava devedora, tinha muitos bancos, assim. O que ele fez? Ele fez uma escritura pública de transação com todos os bancos. Botou todo mundo para dentro e dentro dessa escritura ele fez lá um plano de pagamento. Eu considero essa escritura a primeira plano de recuperação judicial, acho que teve do país. Eu nunca ouvi ninguém falar que tinha feito isso. Ele fez um condomínio de credores lá atrás. Acho que teve sim, eu que estou exagerando, mas da minha vida foi a primeira que eu vi. Só não deu certo porque o Banco do Brasil não quis cumprir aquela escritura. Claro, questionou a validade jurídica daquela escritura. Mas vai muito na linha do que tu está dizendo. Ele buscou uma alternativa fora do Poder Judiciário, que era algo assim impraticável na época, porque né? tu engessa a empresa, tu leva literalmente a empresa à falência quando tu leva para o judiciário, Claro. né? Esse é um ponto muito interessante. Tu quer fazer uma recuperação da empresa quando na verdade tu tá levando ela para uma falência pelo engessamento. Hoje a recuperação está muito diferente. Muito diferente. Naquela época tu engessava, ou era aquilo ou tu ia para falência. Exato. Exatamente isso. Hoje em dia é um outro mundo. Graças a Deus a gente evoluiu. A legislação nesse ponto evoluiu muito com a lei de recuperação judicial. Agora, naquela época, tu não tinha alternativa. E ele buscou fora do judiciário, que é exatamente isso que tu prega, né?
Então, aí tu vai dizer que o Demo não era um advogado, né? O pai do tio Demo era tabelião, né? De arvorezinha. Isso mesmo. Eu lembro Bom, o tio Demo era sensacional. Ia só para tomar café com ele, passava a tarde conversando. Era cultura 100%, né? A gente falando chegou a me arrepiar, porque é isso aí. Tu sentava naquela mesa ali, tu via as coisas acontecer, assim, a cabeça dele. Ele não era um cara de ir pra frente do computador, ou na época dele, de uma máquina de escrever e escrever petições ou escrever um livro. Mas ele era uma cabeça pensante, ele pensava fora da caixa pro cliente, sabe? E é isso que ele cativou e teve tanto sucesso na vida, né? Ele mesmo disse, a vida dele foi toda baseada em cima da advocacia. Então, não dá para dizer que ele não teve sucesso. E é justamente isso, a advocacia fora da caixa é a advocacia necessária nos dias de hoje. Tu não tem como sobreviver na advocacia fazendo ações de massa, fazendo ações repetitivas, porque a gente sabe que a inteligência artificial chegou. Ela vai resolver essa situação, Bem quer colocado. você ache justo ou não. Então, o diferencial hoje não é o advogado que... sei fazer uma petição inicial. Meus parabéns. Assim como tu, o Google também sabe fazer. Sim, né? sim. Então, o ponto aqui é eu sei como resolver o problema do meu cliente. O extrajudicial é para quem quer resolver. O extrajudicial não é para quem quer empurrar com a barriga, para quem quer ficar litigando e discutindo. O extrajudicial ele vem para vamos resolver a situação. Colocar um ponto final, não é uma vírgula, não é um ponto e vírgula, é um ponto final. Eu acho que esse é o intuito da advocacia extrajudicial e que eu sempre enxerguei nesse formato, né? A gente tem, eu até brinco, você falou da recuperação judicial, eu digo que para o direito imobiliário, a empresa em recuperação judicial é a melhor empresa de se comprar imóvel, porque ela tem a garantia do próprio juiz Perfeito. Ali com todas as questões. O imóvel está em recuperação judicial, posso comprar, compra de olhos fechados, só confirma que não tem que apresentar certidão nenhuma. Fora isso, compra com olhos fechados, porque tu está garantido pelo judiciário. Eu tenho vários clientes que nos procuram ali no escritório para fazer análise de imóveis ou até de empresa. Recentemente, a gente fez uma operação que foi muito bonita. Foi a primeira aqui do estado e talvez uma das primeiras do Brasil, que a gente comprou, a gente auxiliou, na verdade, a gente assessorou a compra de uma empresa dentro de uma falência que se chama falência continuada. A empresa foi para uma recuperação, não conseguiu aprovar o plano dela de recuperação, o juiz convolou ela em falência, só que a empresa tinha uma expertise na área de alimentação muito grande, que ela convolou, mas não parou a empresa. A empresa seguiu trabalhando dentro da sua área, dentro do seu objeto social. E aí meu cliente foi lá e comprou essa empresa dentro da falência. E aí continuou andando, o carro não parou. A gente conseguiu manter 150 empregos, porque tinha dentro do edital a obrigação de manter a estabilidade dos empregos por 6 meses. A gente manteve isso, comprou a empresa. Então, o fim social dessa empresa foi magnífico e exatamente o que tu falou. Eu consegui comprar para o meu cliente essa empresa com todas as seguranças possíveis, porque, na verdade, ele estava comprando a empresa, era do juiz. E, a partir da falência, zera as contas, fica tudo no passado da massa falida. A partir dali, o meu cliente comprou uma empresa, vamos dizer assim, entre aspas, zerada, né? Comprou andando, com toda a expertise pronta. Perfeito. E ainda sem nenhum passivo, né? Que a gente, quando compra uma empresa, tem o passivo de 2 a 5 anos, dependendo do acordo. Perfeito. Ali. Comprou sem nenhum passivo. Nada, zero. Então, assim, foi maravilhoso. E isso funciona muito para imóveis, que nem tu diz. A gente várias vezes é procurado para fazer uma assessoria de análise, para ver se tem dentro se dá para comprar, se não dá. Eu sempre digo assim, essa empresa até tu pode comprar esse negócio aqui, mas pede para ela entrar em recuperação judicial, vamos comprar dentro de uma recuperação judicial. Eu falo, entendeu? Porque se tu fica mais garantido. Não, se tu comprar ali fora da recuperação, é bem possível que tu vai botar a tua mão e vai se sujar com o que tem dela do passado. Então tem que ter muito cuidado nessa área. E eu acho que isso é o direito hoje em dia. É tu buscar alternativas. Eu acho que quem fala para ti que direito extrajudicial, advogado extrajudicial não é advogado, eu acho que essa pessoa está totalmente fora do mercado, sinceramente.
Mas e às vezes até o advogado ele é extrajudicial, porque ele é um advogado consultivo. Eu falo, cara, eu faço a mesma coisa que tu, só que eu faço em outra área. Eu sou uma advogada consultiva, só que de outra área. E diferente de ti, eu vou lá e boto a mão na massa e resolvo. Você só consulta, não faz nada além disso. Ou seja, eu faço mais que tu, inclusive. Então, assim, é um ponto interessante, né, dessa visão. E o que eu vejo também é que os cartórios ficaram muito... tudo que é feito no cartório, qualquer um faz. Quando, na verdade, o cartório te dá uma possibilidade de muitos atos que o advogado desconhece. O advogado não sabe como fazer. Por exemplo? Vamos lá, a gente pode fazer justamente o que trouxe aí o tio Demo, né? Fazer uma escritura pública de transação, inclusive trabalhista. Eu já peguei um caso com direito de família e direito do trabalho. Se eu fosse resolver essa situação nas duas justiças separadas, eu ia levar no mínimo 20 anos. Porque eles estavam vinculando uma relação de família com uma relação trabalhista. Foi uma traição que aconteceu e que o casal era um subordinado do outro e tinha uma união estável. Então, um queria cobrar o custo lá do direito de família e o outro queria receber a sua indenização trabalhista. E tu não tem como resolver isso no judiciário, porque tu não consegue discutir o direito de família na justiça do trabalho e vice-versa também não. Agora, na escritura pública de transação, e aí sim, fazendo 2 atos ao mesmo tempo, a gente conseguiu fazer a dissolução de união estável, vinculou a escritura pública de acordo extrajudicial trabalhista na escritura pública de dissolução de união estável, porque lá na trabalhista eu não posso fazer isso. E a gente homologou esse acordo extrajudicial e em 1 mês a gente tinha resolvido tanto a parte aqui do direito de família como a parte trabalhista. E tudo vinculado. Se não saísse o FGTS em X tempo, aquele valor que um tinha que pagar para o outro aqui também não seria pago, porque estava vinculado sacar o FGTS para pagar essa pessoa aqui. Ou seja, como é que você faz isso no judiciário? Não faz. Não faz. Não faz, entende? E o mais engraçado é que os advogados chegaram lá para assinar e subiram os 2 e falaram assim, cara, eles estão lá embaixo de beijo. Eu falei, não vai sair as escrituras então? Vai, porque nós não ficamos 1 mês trabalhando para não assinar esse negócio aqui. Vão assinar, nem que assinem depois uma escritura pública de união estável novamente, mas vão assinar esse acordo que a gente fez. Sim. E aí assinaram, eu conhecia um dos advogados há mais tempo, eu entrei, e aí, doutor, permaneceram juntos? Não. Foi só fogo de palha, já estão separados de novo. Ainda bem que a gente assinou esse documento e já homologamos na Justiça do Trabalho. Então, vê como um pensamento fora da caixa do advogado, e era um advogado trabalhista. Ele não era um advogado do direito de família. Então, ele conseguiu fazer esse acordo, claro, vislumbrando, falando para o seu cliente, você não vai conseguir essa justa causa. Essa pessoa não deu causa para ter uma justa causa. É o teu ego ferido lá no direito de família, mas não aqui na justa causa. Então, ali o próprio advogado percebeu o problema e conseguiu fazer o acordo, né? Mas é importante que o advogado pense fora da caixa. O tabelião vai instrumentalizar, vai encontrar o ato adequado. Mas quem tem que pensar fora da caixa e querer resolver fora do judiciário é o advogado. Senão, você não consegue. Sim, e isso também tem um tabelião que também ele precisa pensar um pouco fora da caixa, né? Não ficar tão engessado assim, né? Com certeza. E é o que é o caso e era do 10º tabelionato, que a gente ficou cliente lá do 10º tabelionato desde a época de vocês, lá do Presser. E somos até hoje exatamente por isso, porque a gente vê que o 10º tabelionato, dentro da legalidade, é óbvio, mas ele pensa fora da caixa, porque ele ajuda esse tipo de advogado a buscar o melhor instrumento, sabe? Porque não adianta, às vezes, tu pensa, daí tu vai sentar com o tabelião, não, isso não pode, aquilo não pode, só pode assim. Aí te trava também a buscar alternativas para fugir do judiciário. E o judiciário mesmo quer que isso ocorra, né? O judiciário não quer. Pode ver, hoje em dia, muitas coisas estão indo para o extrajudicial. Perfeito. Tu pega aí inventários, tu pega... Agora mesmo já está, se eu não me engano, está saindo já algumas normas de questão de inventário extrajudicial mesmo com testamento, né? Com testamento e agora com menores. Com menores, né? Inclusive, com menores já está havendo uma autorização, claro, uma autorização judicial, mas ainda já está havendo. Aqui no Rio Grande do Sul, o testamento já está pacificado desde 2020.
Antes, a gente fazia. Eu tenho o nosso caso aí, quando eu, como substituta, tu como advogada, a gente fez um que tinha lá 20 herdeiros, pessoal da Austrália, pessoal de tudo que é lugar. E a gente fez com testamento, isso foi 2008. Verdade. Ou seja, 1 ano depois da 11441, a gente já estava inovando. Verdade. Perguntou, vamos comprar? Eu falei, se tu comprar a briga, eu compro junto, vamos embora, né? Sim, deu certo, né? E deu certo. E era um inventário para dar muito problema aquele inventário, porque tinha muitos problemas de herdeiros entre eles, e a gente conseguiu levar aquilo ali, foi muito bom mesmo. Porque se eu fosse para o judiciário com aquele inventário, talvez eu estaria trabalhando até hoje naquele inventário, sabe? Possivelmente. Até mesmo pela questão de carta rogatória, de precatória, porque tinha pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil. Lembro que tinham pessoas que não tinham nem CPF. Sim, a gente teve que criar os CPFs das pessoas. Para quem não sabe, carta rogatória é quando o juiz do Brasil manda uma ordem para ser cumprida, como uma intimação de uma pessoa que mora no exterior. Isso se chama uma carta rogatória e é algo muito burocrático, porque tem que sair do judiciário, vai para o Ministério de Relações Exteriores, do Ministério de Relações Exteriores vai para o outro ministério do outro país de Relações Exteriores, aí vai para o juiz lá onde mora, lá na cidadezinha onde mora a pessoa, até ser intimada. Eu já vi cartas rogatórias demorar de 4, 5 anos só para serem cumpridas. Ou não serem cumpridas, né? Verdade. Se a pessoa é uma pessoa itinerante, eu peguei um caso, agora como advogada, já uma dissolução de união estável, que um dos conviventes não morava, ele era canadense, estava naquele momento na Grécia, mas ele era um nômade, estava sempre viajando. Como é que você faz uma carta rogatória para uma criatura dessa? Não faz. Não faz. Nunca vai conseguir citar a pessoa. Então, nesse ponto, a gente conseguiu resolver através do extrajudicial, fez uma dissolução via escritura pública com uma procuração vinda lá da Grécia. Então, assim, tudo isso o advogado tem que conhecer, ele tem que conhecer de direito internacional para poder resolver a situação. Eu já resolvi casos de clientes do mundo inteiro através de tabeliães de outros países que me pedem auxílio de como resolver. Então, são questões que você tem que pensar fora da caixa. Tem que pensar, como é que eu vou fazer? Como é que funciona uma rogatória? Como funciona uma rogatória? E como funciona no extrajudicial? Como que eu posso evitar essa situação? Você tem que ter esse pensamento. E é bem o que o tio Demo fazia, né? Eu não sou uma pessoa também que senta e monta documento. Nunca fui, né? Porque no cartório eu só corrigia. Sim. Então, hoje, para mim sentar e fazer uma petição, é difícil. Não é algo assim prazeroso. Sim. Mas, quando eu faço muito menos burocrático e jurídico e muito mais prático e objetivo. Porque essa é a minha função como advogada. Eu enxergo que a minha função como advogada é ser prática e objetiva e resolver. Então, primeiro, né, não me vem com latim, que, cara, isso, infelizmente... Passou. Não é passou, né? A gente tem que conhecer o latim e entender. Não, passou tu trazer essas coisas para dentro do processo. Até porque hoje em dia o processo, acho que 99% dos casos aí são virtuais. E o juiz hoje em dia ele não tem mais tempo. Quando é o juiz que lê, quando não é a sua assessoria, né? Porque também ele é ser humano, ele não consegue dominar... Um cartório hoje em dia tem 4, 5 mil processos, é o que eu ia falar. E aí não sozinho, é humanamente possível. Então, assim, tu precisa ser objetivo, mostrar o direito e fazer o pedido o mais rápido, mais objetivo possível. Claro, muitas vezes tem casos que são muito complexos. Esses tempos que eu estava escrevendo uma petição num caso que eu tenho, tentei ser o mais objetivo possível, deu 28 laudas. Então, assim... E eu achei que ficou muito extenso, sabe? Mas, enfim, era um caso bem complexo, então a gente precisava de toda essa escrita para o juiz entender o que eu estava falando. Com certeza. Mas, mesmo assim, 28 já... Hoje em dia, petições acima de 15 laudas, 10, 12 laudas, já é um problema para o juiz, sabe? Se não for algo que tu tenha que trazer o inventário de 50 bens, né? Que aí tu justifica pelo tamanho do próprio... patrimônio. Exatamente. Agora, fora isso, de fato, não faz sentido. Não faz sentido. É bem complicado. E aí a Patrícia começou a ver essa dificuldade das pessoas de não saber lidar com a advocacia extrajudicial, e aí vou começar a dar uma assessoria, e da assessoria isso virou um curso. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Perfeito. Então, passei o ano de 2020 inteiro ainda na questão do concurso, né? Mas vendo essa situação da advocacia, eu lembro que em maio de 2020 eu falei, eu preciso montar um curso para explicar para as pessoas, porque são coisas que eu não consigo responder no direct.
Então, você faz uma pergunta que eu não tenho como responder em 5 linhas. Você tem que fazer toda uma linha de raciocínio para a pessoa poder compreender o pensamento fora da caixa. E aí, em janeiro de 2021, eu fiz a primeira mentoria. Eu fiz uma mentoria, tive 50 alunos na primeira mentoria. A internet ajuda muito com isso, né? Muito, muito. Conheci pessoas do Brasil inteiro. E essa é uma característica também, porque o que eu ensino não significa que só se aplica ao Rio Grande do Sul. Muito pelo contrário. Eu posso aplicar no Brasil inteiro, ressalvadas algumas observações. Então, eu tive alunos do Brasil inteiro nessa primeira turma. Ela foi através de mentoria, então foram 16 encontros de 3 horas, toda terça e quinta. Foi bem intenso, foram 3 meses de aula toda semana e os alunos presentes do início ao fim. Então, ali eu estruturei o método para poder ensinar. O método, ele já existia, ele era intuitivo, né? Porque a gente faz isso de forma intuitiva. Ser uma pessoa fora da caixa, quando você começa a pensar, ele é intuitivo. Quando tu tem que padronizar e colocar dentro de uma caixa o pensamento fora da caixa, ele tomou aí um bom tempo, levou um ano para eu conseguir estruturar o curso como uma metodologia. Essa metodologia saiu no mês de junho agora, que eu consegui criar efetivamente uma metodologia, fazer um passo a passo para que a pessoa possa compreender a linha de raciocínio de um advogado extrajudicial. E aí, estou desde janeiro do ano passado com turmas a cada 2, 3 meses, mais ou menos, mas agora sim com uma metodologia. Agora eu tenho a metodologia, eu tenho ali os 3 pilares necessários para a pessoa poder compreender Quais são? Os 3 pilares o primeiro é comércio organizado e toda uma questão de organização, não só de checklists, mas de uma organização de enquadramento de atendimento, que é um erro dos advogados, eles não sabem fazer enquadramento no seu atendimento. Então, ficam lá sofrendo. O cliente passou 5 horas comigo. Sim, mas a culpa é do cliente ou é sua? Que deixou o cliente ficar 5 horas conversando contigo. Não conseguir demonstrar o valor do seu serviço, né? Então, esse é o último pilar, mas a gente tem tudo isso dentro dessa metodologia. Então, o primeiro pilar, ele é um começo organizado e racionalizado, porque a gente é muito no automático como advogados, então é um começo racionalizado. Depois a gente tem uma manutenção com eficiência, que é o manter-se eficiente, que é justamente eu manter aquela rapidez e aquela agilidade de atendimento na confecção do trabalho, porque não adianta eu atender rápido e deixar parado na minha mesa. Então, é essa eficiência no atendimento. E aí, por fim, sim, a finalização com lucro, que é justamente eu poder demonstrar esse valor que o meu trabalho tem e poder cobrar, saber verificar a minha hora trabalhada, saber mostrar isso para o meu cliente, como demonstrar isso para o meu cliente, para que ele, em primeiro lugar, queira sair do judiciário. Porque o cliente também quer o processo. Não é uma questão só do advogado. É muito comum o advogado falar assim, mas o meu cliente quer processar. Ele quer processar ou ele está acostumado com a litigância brasileira? Qual é a tua função como advogado? É dentro da tua eficiência demonstrar que o extrajudicial é mais benéfico, inclusive para ele. Como é que você faz isso? Você tem que sentar e fazer uma planilha para ele e mostrar, olha, no judiciário, como tu falou, né? Tem isso, isso, isso e isso. Eu vou fazer uma barganha para chegar num acordo. Então, você tem que demonstrar tudo isso para o seu cliente. Só que é mais fácil eu chutar, né? Botar o macaquinho no ombro do cliente de volta. Foi ele que pediu o judiciário, eu vou judicializar. E tem muitos advogados como eu, né? Que eu estava falando aqui no início da nossa conversa, que eu sou do contencioso, eu sou litigador. Então, eu tenho isso na minha natureza, porque eu me preparei para isso e, às vezes, até da própria natureza da pessoa. Por isso que a gente tem que, às vezes, até nos fiscalizarmos para evitar isso para o cliente, né? Não, tu tem que pensar no cliente, não em ti, né? E outra coisa, se eu conseguir resolver, quanto mais rápido eu resolver um processo, mais eu estou monetizando o meu trabalho. E você passa para o próximo e monetiza mais. Exatamente. Porque, às vezes a gente pensa assim, fiz um trabalho lá, ganhei tantos X mil reais, coisa boa. Mas tu botou isso aí no tempo, quanto é que tempo tu tá trabalhando nesse processo? Processo de 10 anos. Pega isso aí e divide por mês para ver quanto tu cobrou. Cobrou quase nada, se for verdade. Perfeito. O primeiro atendimento que eu fiz na advocacia, e a gente aprende no erro também, né? O primeiro atendimento que eu fiz foi um parecer sobre uma usucapião.
E eu falei assim, cara, vou cobrar isso aqui. Nem lembro, acho que foi uns 3 ou 4 mil reais para fazer o parecer, um primeiro atendimento, né? Não tava, nem me sentia advogada ainda. Sim. Falei, vou cobrar uns 3, 4 mil reais. Tá lá dentro da questão dos pareceres, estava acima do valor. Beleza, o cara pagou. E aí eu já fazia isso para o concurso de cartório, né? Isso eu aprendi com um amigo que é empreendedor. Ele falou, contabiliza a tua hora. Sim. E aí eu comecei a contabilizar a minha hora daquele atendimento. Cara, eu ganhei menos que um atendente do McDonald's. Acredito. Eu falei, eu não acredito nisso. Contabilizei, só para leitura do processo dos volumes, 16 anos uma uso capião que não saiu da citação, tá? Imagina o negócio. Aí, só lendo, eu levei um dia inteiro, foram 8 horas líquidas. Eu pausava para ir no banheiro, pausava para almoçar, pausava para atender telefone, 8 horas líquidas para ler uma vez o processo. Para eu fazer um parecer, eu tenho que ler 2, 3, 4 vezes o processo. Eu tenho que ler jurisprudência, eu tenho que fazer doutrina. E eu botei aquilo no papel e falei, não, é mais fácil eu voltar a ser tabeliã substituta, que a minha hora lá era 40, 50 reais. Sim. É muito mais fácil eu fazer isso. Então, essa contabilização, quando a gente pensa num processo a longo prazo, ela é muito importante. E as pessoas dizem isso, que o extrajudicial é mais barato. Ele até pode ser mais barato. Só que se você colocar na ponta do papel, vai ver que não é mais barato a tua hora trabalhada. É isso aí. Porque, na verdade, na prestação de serviço como um todo, no geral, não só na advocacia, mas principalmente também, já que a gente está falando disso, o que tu tem para entregar é a tua hora. Prestador de serviço entrega a hora monetizada com a expertise. Ponto. Perfeito. Não consigo entregar nada diferente disso. Então, às vezes as pessoas não se dão conta disso. Às vezes, tu apresenta um orçamento para o cliente e ele fala, não, mas o advogado lá me cobrou 5 vezes menos que tu. Ah, meu amigo, só lamento por ele. Porque eu acho que ele não está fazendo conta, né? Esse advogado não está fazendo conta. Ele cobrou menos na frente. Ele vai cobrar depois. Ele vai dizer que houve um probleminha, que teve que fazer isso. Ele vai lá e cobra e superfatura o valor dele, que você teria cobrado um valor único e teria resolvido o problema. Exatamente. Eu acho que isso aí também faz muito sentido. A sacanagem, tem muita sacanagem por trás dessa cobrança, né? Como em tudo, Nos né? inventários, cara, o que eu vejo... mas o fulano vai me cobrar 2 mil reais para fazer. Eu falei, faço com fulano. Olha só, lavo minhas mãos, pode fazer com fulano. Mas quando der problema, quando não for registrado esse documento... Quando você vier para mim para eu resolver, vai duplicar o valor. Eu não vou fazer por esse valor que eu estou te apresentando. Porque é isso que acontece. Sem dúvida. E eu vejo assim, também, muitas vezes, na ânsia de pegar o cliente, os advogados não estão preocupados com o valor, sabe? Vejo casos, assim, como na área de recuperação judicial, que eu trabalho bastante, a gente... É um processo complexo, é um processo que leva anos, atendimento, tu vai lá... Não é só um processo em si, ele tem tentáculos para várias situações. Negociação com credores... Parte emocional do teu cliente. Parte emocional do meu cliente. Aí, quando eu vejo um advogado cobra um valor quase aviltante, assim, para te trabalhar, eu digo, não sei como esse cara consegue manter um escritório. Aí tu vai ver... É um cara que trabalha com estagiário, nada contra, mas o estagiário tem as suas funções. E tem as suas limitações, né? É um cara que não tem uma estrutura, é um cara que não sabe o que está fazendo, ele não sabe onde está se metendo, ele só está vendendo um trabalho e esse tipo de trabalho não é para todo mundo, como esse trabalho que tu faz, né, Patrícia? Que é na área aí de assessoria, de organização sucessória, organização patrimonial. Às vezes as pessoas não fazem cálculo, porque, vou fazer ali, monta uma hold, joga tudo ali para dentro, tá tudo resolvido. Como se isso resolve. É bem isso aí mesmo. Chega a dar um calafrio na gente quando a gente escuta isso. Não, porque eu vou fazer uma hold lá, vai jogar tudo lá para dentro, tá tudo resolvido. O cara não faz conta da integralização do imóvel, não faz conta... Hoje, com as decisões da STJ também, em função dos ITBIs e todo o regramento. Exatamente. Então, assim, às vezes... O advogado nem sabe o que está fazendo. E está vendendo uma facilidade, quando, na verdade, ele está entregando uma dificuldade para o cliente. Eu acho que é esse trabalho que é interessante que tu faz. Tu prepara os advogados para isso, né? Para se qualificar. E não é se qualificar só lendo um livro, lendo um tratado. É
é algo que foge da caixa. Por isso que eu gostei muito quando tu aceitou meu convite, para as pessoas entenderem que a advocacia está muito além dos livros, está muito além de um diploma, muito além de uma carteirinha vermelha, como a gente estava falando aqui no início, né? Muito legal. Sabe que eu faço consultorias para advogados também, né? Eu que sei. Mas aí é uma consultoria grátis. Mas eu cobro no mínimo R$2.000. Não existe um atendimento meu por menos de R$2.000. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não cobrei isso do meu cliente. Eu falei, pois é por isso que você está precisando de ajuda. Uhum. É exatamente por isso que tu precisa de ajuda. Porque tu não soube cobrar, porque tu não sabe fazer. Uhum. Então, esse é um ponto interessante. E dentro do curso, né, a formação que eu tenho é a formação em práticas extrajudiciais. E dentro da formação a gente tem o Consulte com a Presser. Toda segunda-feira a gente tem 1 hora de aula que a gente faz brainstorm. Então, a pessoa traz o seu problema do seu escritório, Que né? bacana. A gente tira ali a questão de dados, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela traz o problema ali com João, Maria, Claudinho, Zezinho, mas a gente tem o caso concreto. E a gente analisa o caso concreto. E dificilmente essa pessoa sai da aula com menos de 2 opções de resolução. Usualmente a gente chega a umas 4 possibilidades, dependendo do estado, do tabelião, do registro e também da intenção das partes. Então, olha como é interessante. Um caso que tu pensa é um processo judicial Y. Não, dá para fazer 4 tipos de atos no extrajudicial, a depender de alguns outros detalhes que não foram ali verificados, porque o cliente não está lá, porque não foi conversado com o tabelião de notas ainda, não foi conversado com o registrador, mas a gente traz opções e alternativas para esse aluno. Nem todas são minhas. Então, isso que é legal, né? Um laboratório de ideias. Porque a gente traz muitas ideias, a gente aprende demais nessas aulas. E aí eu brinco com essas pessoas que pedem a consultoria. Cara, tu pode ter 53 consultorias comigo toda semana, porque tu pode aplicar toda semana para ter a consultoria, mas tu quer pagar mais do que o preço do curso para ter uma consultoria individual. Você acha que vai mudar alguma coisa? Muito pelo contrário, lá no laboratório a gente tem muito mais cabeças pensantes. Claro. Mas, enfim, a gente tem aí, né? E eu digo, né? Isso é só um dos entregáveis do curso, porque o curso em si está gravado e você assiste ele. Isso é um Fala um pouquinho do curso para nós, como é que funciona. Tu compra o curso, ele é gravado, e daí tu tem algumas aulas que são ao vivo. Como é que funciona? O curso é assim, ó. O curso ele tem 17 módulos agora. Eu acabei de montar o último módulo, que é a da uso capião extrajudicial. Mas eles são 17 módulos, na qual você começa lá do início, entendendo como tu começa no extrajudicial. Ele tem uma linha de avanço, mas tu pode assistir como tu quiser, né? Se tu já conhece o extrajudicial, você pode assistir qualquer módulo. Não sei nada de extrajudicial, sair da faculdade, começa lá no primeiro módulo e vai compreendendo do início, captação de cliente, atendimento, como você pode compreender o que é o extrajudicial, como você faz uma cobrança de honorários, como você faz um contrato de honorários, como que tu atende o cliente para mostrar o valor. Isso a gente começa lá nos primeiros módulos e aí a gente adentra, então, em todas as possibilidades jurídicas existentes do extrajudicial. A gente não consegue findar as possibilidades, porque foi o que eu te falei, é pensar fora da caixa. O que eu ensino em cada módulo é justamente isso, é pensar fora da caixa dentro daquela realidade. Compra e venda, divórcio, permuta, uso capião, ata notarial, que é um mega meio aí, né? Eu já andei de helicóptero para o escritório de vocês. Sim. Então, é uma baita alternativa de resolução de vários problemas para clientes de antecipação de prova, né? De produção antecipada de prova, de uma forma muito mais rápida e econômica, muitas vezes, do que fazer um pedido judicial. Então, a gente tem aí todo esse levantamento de possibilidades. A gente tem toda segunda-feira aula ao vivo, que é o CCP. Todo mês eu estou tentando trazer... 1 hora? Daí, uma hora e meia. 1h15, 1h30. Eu só tento diminuir, porque senão começa a entrar muitas perguntas aleatórias. Entendi. Então, assim, é o caso. Se o caso levou 40 minutos, é 40 minutos. Se o caso levou 1h30, é 1h30. Mas é o caso. E aí a gente tem tira dúvidas também, que aí sim, levanta a mão, pergunta, vai por ordem de levantar a mão, porque via Zoom, né? Não é ao vivo. E a gente tem essa aula semanal e todo mês eu estou tentando trazer algum professor, alguém que possa falar sobre um meio
do extrajudicial, que não é alguma coisa que eu atue. Eu, Patrícia, trabalho com planejamento sucessório, mas eu não faço todos os atos do planejamento sucessório. Então, eu trouxe, por exemplo, a professora Simone Tassinari, que fala sobre holding rural, holding familiar. Ela falou sobre as holdings em específico. Trago aí professores de execução fiscal, inclusive tem um juiz federal aqui de Porto Alegre, do TRF4, que ele foi meu aluno de concurso de cartório. E hoje a gente é grandes amigos. Então, ele dá aula sobre que formas tu pode... É ele? Thiago Scherer. Eu fiz teve uma jornada de direito e a gente participou da mesma banca, da mesma mesa, isso. Desculpa. Que legal. Ele é um querido, muito inteligente. Muito inteligente. E eu sigo até ele no Instagram, é um baita de um cara, exato. E ele dá aula lá dentro sobre como você pode fazer execução fiscal no extrajudicial. Então, a gente fala sobre formas de execução fiscal de forma extrajudicial. Então, a gente começa a ver que tudo tem possibilidades no extrajudicial. E aí vem esses professores, né, conforme a agenda dos professores, e aí essas aulas são ao vivo e depois sobem para a plataforma. Que sensacional. E aí a pessoa compra online e ela pode assistir a hora que ela quiser? Perfeito. A gente não tem aberto o tempo inteiro o curso, tá? O curso ele fecha, por quê? Porque as primeiras semanas a gente tem muita coisa ao vivo com os alunos. Para receber, para conhecer os alunos, para saber a dificuldade, até para poder compreender o que a gente pode melhorar dentro do curso. Então, a gente tem ali o onboarding, que a gente chama, né? Que é muito importante. Então, a gente abre turmas. Inclusive, a próxima turma vai abrir em agosto. A gente já está aí com o convite para os alunos. Eu sempre dou um curso de 3 dias gratuitamente para as pessoas me conhecerem. Para elas poderem compreender quem eu sou, qual é a minha metodologia. Eu mostro a metodologia nesse evento gratuito e a pessoa é para mim. Daí, então, ela vai entrar no curso. Se alguém quiser referências da Patrícia, pode ligar para mim, eu dou todas. E as melhores. Obrigada. Se quiser também descobrir aí, o meu site é o meu nome, patriciapresser.com.br, mas basicamente é isso. Então, a gente tem turmas e conforme vão entrando turmas, a gente vai mudando alguma coisa, né? Na última turma, a gente teve um desafio para justamente implementar esse método. E aí, todo o acompanhamento do aluno, como ele faz a rede social dele, como que ele posta, se ele posta ou não posta, para que ele usa a rede social e o site do escritório dele. Normalmente são pessoas autônomas, né? Sim. Pouquíssimas pessoas estão lá de um escritório, salvo se o próprio escritório pagou para essa pessoa estar lá. Então, eu tenho grandes escritórios que pagam para os advogados estarem lá e aprenderem, mas normalmente são pessoas que estão iniciando ou que estão recomeçando a carreira, né? Entendi. Patrícia, e eu vejo, te sigo na internet, lá no Instagram, para quem também quiser seguir, é Patrícia Presser, o nome dela no Instagram. E eu vejo que tu é muito ativa, tu tem bastante engajamento. Isso mudou bastante para ti nesse teu trabalho fundamental, né? A questão das redes sociais, né? Com certeza. Eu não sei como é que tu vê isso, como é que tu trabalha para dar escala a teu curso, como é que foi assim que tu começou a... Então, existem técnicas, né, para tu fazer as entregas de cursos online. Eu sigo uma das técnicas, mas mais do que isso, hoje a maior parte dos meus clientes vem do Instagram. Eu não falo para destinatário final, eu não falo para o meu cliente final, eu falo para advogados, mas ainda assim uma média de 5 pessoas entram em contato comigo lá no Instagram, no direct, querendo me contratar. Sensacional. Então, eu sempre digo, se eu que não estou com o destinatário final, eu não estou falando de forma sem juridiquês, né? Eu falo muito o jurídico ali. Se eu estou alcançando clientes, imagina um advogado que começa a produzir conteúdo e ele está levando ali para o destinatário final, ou seja, ele está fazendo conteúdo para o seu cliente final. Essa pessoa consegue clientes sem sombra de dúvida. Eu tenho uma aluna que ela começou a advogar em 2020 e ela é da minha segunda turma, ela é de maio de 2021. E ela conseguiu, depois que ela passou a colocar ali no Instagram, e, gente, ela não faz tráfego, ela não faz nada, ela só abriu o perfil e começou a falar sobre direito. Ela conseguiu 10 clientes. Olha só. Então... Já valeu a pena, né? E ela não teve o curso já se pagou no primeiro atendimento dela. Claro, né? É verdade. Agora, a questão de receber pessoas... Imagina tu fazer um tráfego.
Tu fazer ali tráfego pago, para quem sim. não sabe, né? A propaganda na internet, né? Porque a gente fala tráfego, as pessoas ficam, como assim tráfego? Então, é a propaganda da internet, aquela propaganda da novela que aparece ali, só que é na internet, tá rodando lá o Instagram, o Facebook, e aparece um patrocinado. Aquilo é o tráfego pago. Se você faz tráfego pago, e hoje permitido pela OAB, nossa, o crescimento é exponencial, não tem explicação. E hoje a gente não tem fronteira. A gente tem o e-notariado para usar no extrajudicial, a gente tem todas as questões de registros públicos, todas têm centrais eletrônicas. Então, eu não preciso mais estar presente na frente do meu cliente. Eu já atendi cliente da Espanha, eu já atendi cliente da Grécia, eu já atendi cliente do Brasil inteiro. Sensacional. E isso é verdade, isso abriu muito, né? Esse foi um lado bom da pandemia também, né? Que pelas dificuldades e necessidades expandiu e se quebrou muitos paradigmas, eu acho, em relação a isso, né? Com certeza. Pô, me lembro antes, às vezes tinha que pegar o rapaz lá precisava de uma procuração, ele tinha que ir lá no consulado, se ele não morasse no Brasil, né? Ir lá no consulado do país onde estava para fazer uma procuração, para essa procuração chegar aqui. Às vezes tu tinha que ir lá fazer a tradução de algum documento, tudo isso levava muito tempo, era muito moroso. Hoje em dia, com o e-notariado, tu tá aí, né? Na hora. Esses dias assinei uma escritura, a pessoa lá na África também, sabe? Perfeito. E mesmo sem ter ficha aberta, mesmo sem ter CPF, tu consegue fazer. Então, eu tenho casos aqui que uma das alunas também teve um caso que a pessoa era estrangeira, mas tinha que assinar o ato. Então, ela conseguiu num tabelionato do estado dela, ele abriu o CPF, ele conseguiu fazer tudo. Em questão de uma semana, assinou o documento, não precisou fazer procuração, assinou o documento e tá pronto. Então, isso é uma facilidade muito grande. Imagina esse inventário que a gente fez juntos. Verdade. Com o e-notariado, porque na época levou uns 3, 4 meses pra gente conseguir fazer. A gente teria feito em 30 dias. Se bobear, nem isso, né? Nem isso. Na época, a Cefaz avaliava bem mais rápido. Ia ser questão, assim, de só fazer a guia de TCMD e resolver o problema. Verdade. E, Patrícia, e a lei de registros públicos está vindo ao encontro dessa modificação toda? Tá, a gente tem aí, né, a 14382 que mudou bastante coisa. Por isso que eu te provoquei, para te falar um pouquinho disso. Eu brinco, né, que veio aí a adjudicação compulsória também, né, extrajudicial. Eu brinco que isso aí é a ideia da Patrícia, porque eu já fazia a adjudicação compulsória extrajudicial, eu já fazia tudo que está ali previsto, eu já lavrava a escritura pública de compra e venda. E tu é corajosa. É que eu penso fora da caixa, porque eu tenho, inclusive, um artigo do Código Civil que me permite fazer isso, entende? Só que aí a gente assume o risco, a responsabilidade civil. Isso aí que eu ia falar. E apesar do tabelião ele ter uma remuneração diferenciada em relação aos outros concursos, mas também ele tem uma responsabilidade diferenciada. Ele é responsável pessoalmente e limitadamente pelos seus atos de negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, apesar de ele ganhar mais, ele também bota a pele dele a risco. E por isso que muitas vezes os tabeliões são mais presos, mais travados. E eu te parabenizo exatamente por isso, porque tu não tinha esse medo. Tu botava a tua cara à frente e ia pra... E isso fez a diferença, eu acho, no teu trabalho, né? Com certeza. Na verdade, eu brinco que eu era a pessoa que resolvia o problema que ninguém resolvia no extrajudicial, né? Qualquer advogado que precisasse de um negócio que nenhum outro cartório fazia, ele chegava na Patrícia. De alguma forma, alguém indicava para chegar. Ah, porque o fulano me indicou que tu resolve tudo. Falei, calma lá, eu resolvo tudo dentro da lei, né? Mas assim, sim, é esse pensar fora da caixa. Só que muitas vezes o advogado, ele não se coloca no lugar do tabelião e ao não se colocar, ele quer enfiar a goela abaixo uma situação. Quando, na verdade, vocês, por exemplo, vocês lá do escritório, diversos outros advogados que eu tinha como cliente, eles chegam perguntando, tem alternativa? Eu quero fazer. E aí, quando tu mostra a questão da responsabilidade civil e dá para tentar assim ou assado, vocês compreendiam. E esse é o diferencial de um advogado que sabe trabalhar com cartório também. Porque ele sabe que existe a responsabilidade civil. E ele não diz assim, o problema é dele. Não, ele fala, se eu quero ter esse cara como meu parceiro, eu tenho que compreender aonde vai a limitação dele e trazer alternativas para que ele possa fazer.
Então, hoje, quando eu falo lá no CCP e quando eu explico para os meus alunos, eu falo, cara, depende do tabelião. Se o tabelião tiver algum receio para fazer isso aqui por conta da responsabilidade civil, você pode tentar dessa forma. Por quê? Porque eu penso como tabelião. Claro. Eu consigo Claro. enxergar... 20 anos, né, fazendo isso, né? Exatamente. Só que eu sei também que não é uma responsabilização. E quanto mais você tem aí essa parceria com o cartório, mais ele se sente confortável de fazer, porque ele sabe que na hora que der problema, você não vai processá-lo. Você não vai colocar a culpa no cartório. Esse é o grande ponto. Então, esse é o diferencial. Eu tenho certeza que se aquele inventário não tivesse dado certo, tu não teria dito que a culpa era minha. Verdade. Tu teria dito, a gente tentou, não deu certo. Não, o menos eu ia culpar era tu. Entende? Mas a maior parte... Eu ia parte... assumir a responsabilidade, claro, como advogado, né? A maior parte dos advogados chegam, mas a culpa é do cartório. Foram eles que fizeram errado. Então, esse é o ponto. Aí é que está o grande diferencial. Por quê? Porque isso acontece no judiciário. A gente pega o exemplo do judiciário e traz para o extrajudicial. Não, a culpa foi do estagiário. Não, é outro mundo, né? Então, outro mundo. Porque aqui não é assim. No extrajudicial, o advogado está totalmente dentro da solução. Ele não transfere a solução para um terceiro, como é no judiciário, que é o juiz que... Eu sou no judiciário, eu sou meio. No extrajudicial, eu sou o fim. Eu que resolvo. Eu que botei meu polegar lá, minha digital daquela escritura é do advogado. Não é só... pega um advogado lá só para assinar a escritura. Me admira o advogado ainda que se presta a isso, né? E tem muitos, né? Por quê? Porque não sabem advogar. Não é que não sabem advogar, não enxergam a possibilidade que a advocacia tem. Quando eu escuto que eu falo, a advocacia está saturada, minha filha, até para tirar a unha do minguinho direito, tem 50 profissionais. Então, não é a advocacia que está saturada. É a forma de atuação. As pessoas querem uma fórmula mágica, as pessoas querem um passo a passo sem ter um grau de criatividade. Eu ensino um passo a passo dentro do meu curso, com um grau de criatividade. Eu ensino a ter a criatividade e pensar fora da caixa. Só que eu não posso chegar lá e fazer por ti. Sim. Então, esse é o grande diferencial de um advogado e um advogado que é referência, né? Claro. E, Patrícia, dentro desse mundo, desse universo do extrajudicial que tu tá muito à frente, dá para ver que tu tá dominando isso. Qual o futuro disso? Tu tem alguma ideia, assim? Dá para dar uma pensada? Eu sei que a gente tá aqui agora, a gente tá divagando, assim, um pouco. Mas o que tu vê, assim, como o futuro do extrajudicial, além do que já tá... Ou tu acha que a gente já está muito avançado perto do que tu tinha lá atrás, como do extrajudicial? Não sei se eu me fiz entender na minha pergunta. Vamos lá, de 2020 para cá a gente teve um avanço no extrajudicial de no mínimo uns 10 anos, tá? Em questão de 6 meses a gente teve um avanço de 10, que foi a questão do notariado, das centrais, foram muitas coisas que aconteceram. Mas eu vejo que o extrajudicial é a solução. Aliás, eu sempre uso uma frase do ministro Barroso, né? Esses tempos ainda disseram que eu não podia usar a frase dele porque ele não era uma pessoa adequada para fazer a informação. Eu não acesso muito a STF, não entendo as decisões que cada um tem, mas o que ele falou, e ele falou inclusive fora do Brasil, é que o advogado do futuro é o advogado que vai resolver a solução do caso sem propor a ação. Então, se o próprio ministro do STF está te dizendo isso, ele já está te dizendo, sai do judiciário. O direito americano tem muito isso, né? Tu até fez aqui a referência aos suítes, mas é mais ou menos aquilo, né? Nos Estados Unidos, o advogado ele tem como obrigação primeiro tentar resolver o litígio antes de recorrer para alguma corte, alguma coisa assim. Perfeito. Né? Aqui também tem, né? Tá lá no artigo 3º do CPC. O ponto é que a gente tem tão péssimos mediadores e conciliadores também que a gente acaba dizendo, a culpa é do mediador, eu vou ir para o judiciário. Quantas vezes eu escuto advogados falando assim, nem faz acordo na mediação, na conciliação, nem entra na conciliação, porque é muito ruim. Será que é ruim ou será que é você que não sabe utilizar a conciliação? Mas sabe que eu vou te dizer uma coisa? Aí eu vou fazer uma defesa dessa pessoa que fala isso. Eu acho que os mediadores são muito despreparados, sabe? Muito despreparados. Eu, particularmente, eu nunca consegui ir muito à frente de uma mediação, porque a técnica... Talvez os meus casos tenham, ou talvez eu mesmo tenha alguma dificuldade de... Mas é que a função não é daquele mediador, é sua e do outro advogado. Mas aí que tá, o mediador puxa para ele. Sim. Né? Aí ele quer que primeiro uma das partes fale dentro da mediação, daí a parte começa a vomitar todos os negócios. Aí a outra já está
Aqui, ó, né? Pronta pra Pronto. largar o veneno Tá, depois. agora é a minha vez de falar. Daí o outro vai lá e vomita mais um monte de porcaria. Na verdade, Quando é uma vê- sessão de bate-boca. Exato, eu ia dizer isso, tia. Eu ia dizer isso. Quando vê aquilo ali tá inflamado, assim, daí não tem um ambiente para um acordo. Um ambiente para um acordo, eu vejo assim, ó, não vamos falar dos problemas, não vamos. Qual é o objetivo aqui? O que tu quer? Ah, eu quero isso, aquilo, aquilo. E tu? Não, eu quero 2 vezes isso. Dá, 2 vezes não dá. Vamos tentar chegar ao meio. Meio do caminho. Meio do caminho. Eu acho que a técnica de mediação que o judiciário utiliza... Tá utilizando, Tá utilizando. É ruim. Eu acho ruim. Mas aí, esse é o ponto. Eu acho que não precisa chegar no judiciário. Compreende? Não, eu também E aí é acho. que eu falo assim, esse é o ponto. Não é nem chegar lá, é os advogados terem a capacidade de sozinhos e sem fazer esse confronto entre as partes, de poderem resolver. Se você é o procurador da sua parte, você tem que ter ali um poder de barganha de mínimo e máximo e definir, olha, até aqui dá para chegar? Dá para chegar. Eu acabei de fazer um acordo. Tá? Uma resolução extrajudicial de um contrato que eu tinha, e eu conversei, eu não faço os meus próprios acordos, tá? Eu sempre contrato advogado para qualquer situação, porque eu sou muito emotiva. E aí eu vou virar o rancinho lá que fica aqui só despejando veneno. Então eu já me conheço, eu falo, não, sempre que eu tenho um problema jurídico, eu contrato um especialista jurídico naquela área e eu pago por aquele serviço, porque eu entendo que ele faz melhor do que eu. E sempre contrato pessoas que pensam como eu, não querem judicializar. Então, nesse aspecto, nesse acordo, eu falei para ele, ó, eu não aceito menos que isso, mas o ideal seria isso aqui. Então, vamos pedir tanto e vamos ver se a gente consegue chegar no ideal. E aí, a gente vai fazendo a negociação e ele só fala, ó, a gente chegou no valor ideal. Vamos fechar? Eu falei, cara, fecha porque eu não aguento mais, entendeu? E isso levou 2 meses. Imagina botar um processo judicial, eu ia enlouquecer. Verdade. Se 2 meses eu já não aguentava mais aquela discussão e aquele prendimento... Imagina 2, 4, 5 anos. Cara, não, eu falei não. Então, assim, você tem que contratar pessoas que sabem fazer isso. Muitas vezes, o cliente quer brigar. E a gente tem que saber ouvir, e é o que eu falo da famosa escutativa, que é muito da mediação, e entender qual é efetivamente o problema, e entender o que é jurídico, o que é emocional, e compreender se vai ter como sair daquela situação sem judicializar. Só que isso é função do advogado que está atendendo. Não é do judiciário, não é do mediador que está lá dentro do judiciário. É função daquele advogado que está ali. É ele compreender, cara, se eu não conseguir conversar com o meu cliente, eu não vou conseguir resolver no judiciário. Vai ter que ir para o juiz, vai ter que ir para um terceiro resolver. Então, esse protagonismo da mediação e da advocacia é que falta para o advogado brasileiro e que tem no judiciário americano. E tem mais uma coisa, aqui a gente tem a JG para tudo. É verdade. Isso está mudando um pouco. Né? Graças a Deus está mudando um pouco. E aí... Principalmente na justiça estadual. Hoje em dia, para te conseguir a JG, para quem não sabe, é assistência judiciária gratuita. É quando a gente não tem condições de pagar as custas do processo, o judiciário abre uma possibilidade que a gente litigue de graça, vamos falar assim. E isso está mudando bastante hoje em dia. Antigamente, tu juntava uma simples declaração de hipossuficiência, o judiciário já te dava a JG. Então, dava acesso a muitas pessoas ao judiciário, porém, esse acesso, às vezes, não era necessário ou era causas desnecessárias, como a Patrícia está falando. E, hoje em dia, o judiciário está mudando muito. Hoje em dia, para te conseguir uma JG, tu tem que provar bem que tu não tem condições. Na federal também. Na federal também tá assim, É que eu trabalho muito na estadual. Eu tenho um cliente que trabalha com a revisão das AJGs na federal. E ele, o advogado dele pediu a JG na estadual para ele e ele tá preocupado. Não era, né, um caso que já não era meu. E ele falou assim, eu quero pedir eu não quero mais essa JG. Eu falei, cara, o processo tá findo. Se tu abrir agora isso, aí tu ainda pode receber um processo por falsidade ideológica. Então, nesse caso, deixa assim. Mas na próxima vez que o teu advogado te orientar a fazer isso, tu diz que tu não quer, até mesmo porque tu é funcionário público, tu tem condições de pagar. E aí vem um outro ponto, tá caro demais o judiciário para quem quer pagar. Porque tá inflado o negócio. O juiz tem tanta coisa para fazer, e aí a gente tem ali uma tabela expressiva, né? E, consequentemente, é muito mais fácil resolver isso fora do judiciário.
Então, a gente tem aí várias questões. Os americanos não têm a JG. Isso não existe. Tanto é que um dos poderes de barganha é justamente esse. Cara, eu vou te levar à falência porque a empresa que eu estou respondendo, né, que eu sou procurador, tem muito mais poder, tem muito mais canhão para poder manter o processo por 20 anos. Tu não tem. Então, esse é um poder de barganha nos Estados Unidos. Sim. Entendi. Né? E aqui não é. Aqui não é uma forma. Então, assim, tem muita coisa para mudar no Brasil. Eu sempre digo, né? O brasileiro, ele quer tudo dos Estados Unidos, só que ele esquece que ele tem que ser americano para conseguir ter tudo dos Estados Unidos, né? Porque ele tem que pensar que nem americano. Ele tem que pensar que nem americano. Ele pensa como brasileiro, que é o bônus do americano. Verdade. E aí não vai rolar. Verdade. Patrícia, quero agradecer muito a tua presença aqui, tá? Foi muito boa a conversa. Ela correu muito, de modo muito fluido, assim. Quando eu vi, já tinha passado o tempo. Quero que tu deixe, assim, uma última mensagem, o que tu tá falando aqui para nós, advogados. O que tu daria, assim, como pulo do gato para a gente fazer esse fechamento dessa conversa maravilhosa. Quero que tu deixe aqui também como é que as pessoas... Tu já disse aqui teu site, disse já teu Instagram, mas quero que tu repitas aqui no final para as pessoas entrarem em contato contigo e quem tiver interesse ser usuário do teu curso. Então, fica à vontade aí para nos dar as últimas palavras. Eduardo, muito obrigada pelo convite, já que aqui o nosso é o plano de negócios. A dica, né, que eu acho que as pessoas já estão enxergando, é que a advocacia é empreendedorismo. A advocacia não é mais aquela advocacia de antigamente que você abria um escritório, colocava um telefone e o telefone tocava sem parar. Ou que você abria um escritório no centro da cidade e enchia de gente. A advocacia hoje ela é empreendedorismo como qualquer outra coisa. E se você não estiver preparado para esse empreendedorismo, você vai continuar dizendo que a advocacia está saturada. Acho que esse, para mim, é o principal ponto da advocacia hoje. Não vai conseguir sobreviver na verdade, em qualquer âmbito, né? Hoje, eu como professora, como empreendedora de curso, não é todo mundo que tem estômago para aguentar isso também, porque, cara, é desumano o negócio também, é loucura, e a advocacia também é assim. Não ache que você vai trabalhar 4 horas por dia, né? Lá, acho que é o Milagre da Manhã, né? Que falava sobre trabalhar 4 horas por dia. Você vai trabalhar 4 horas por dia quando chegar nos 60. E quando você já tiver pessoas para fazer para ti o que você tem que fazer. Porque a advocacia empreendedora é uma advocacia mão na massa. E você vai ter que colocar a mão na massa, não só no direito, como também na parte de gestão do seu escritório, mesmo que seja de uma pessoa só. Perfeito. E como é que as pessoas te localizam mesmo? Se quiserem me encontrar, então, eu estou no Instagram, no Facebook, tudo como @Patrícia Presser, que é o meu sobrenome, com 2 S's e P de Patrícia. Então, Patrícia Presser. Muitas pessoas me confundem com Bresser, mas é Presser com P de Patrícia. Muito obrigado mais uma vez, tá? Quero agradecer muito a audiência de vocês. Como vocês sabem, aqui, agora no mês de agosto, a gente vai falar de um plano de negócio com advogados empreendedores, como a Patrícia, porque é um mês do advogado, agosto. Então, a gente vai focar muito nesse mês em advogados que fazem acontecer e que, como a Patrícia e eu falamos aqui, pensam fora da caixa. Agradeço a audiência de vocês. Espero vocês aqui na próxima terça com mais outro convidado às 20 horas. Um abraço. Nos sigam lá se vocês gostaram, curtam o Central Multicast, compartilhem esse podcast, que eu acredito que vocês vão estar ajudando muita gente aí. Um abraço, até a próxima.